Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou Dudu Neto, sou professor especialista e autor de livros de anatomia. E vim nesse vídeo de hoje falar sobre a anatomia dos pulmões. Então, quero tirar essa dúvida que existe em muitas pessoas, qual região que o pulmão ocupa no nosso corpo, qual é maior, qual que é menor, por quê, enfim, nós vamos falar de uma maneira bem básica aqui, tá legal? Bom, a gente sabe que nós temos dois pulmões e eles estão localizados ao lado do coração, ou seja, o coração está no meio deles, tá legal? Em relação ao tamanho e peso, eles têm aproximadamente 25 centímetros de altura e eles possuem peso de 700 gramas mais ou menos. Eles têm o formato de uma pirâmide, eles são órgãos esponjosos, no formato de uma pirâmide, ou seja, se ele parece uma pirâmide, ele tem uma base, um ápice e três lados, que a gente vai chamar de três faces. A base dele, que é a região inferior, é onde se repousa o músculo diafragma. Na verdade, o pulmão repousa no músculo diafragma. Então, a base inferior dele é chamada de face diafragmática. A face medial dele é chamada de face mediastínica. Por quê? Porque está voltado para a área que é chamada de mediastino, onde está localizado o coração. E a face lateral dele é chamada de face costal. Por quê? Porque está voltado para as costelas. Tá legal? Então, esses são os pontos anatômicos. As três faces, a base e o ápice. Bom, como eles medem de 25 centímetros mais ou menos, eles se estendem inferiormente do músculo diafragma até superiormente à zona apical, que fica ali mais ou menos na altura das clavículas, mais precisamente na articulação externo-clavicular. Então esse é o espaço que ele ocupa no nosso corpo, tá bom? Em relação à diferença de tamanho, eles são simétricos? Não. O lado esquerdo, o pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor que o direito. Por quê? A gente sabe que o coração está situado no centro do tórax, porém, ele está mais para o lado esquerdo, mais voltado para o lado esquerdo. E no pulmão esquerdo, existe ali um acidente anatômico chamado incisura cardíaca, é onde vai se repousar o coração. Então, em função dessa incisura cardíaca, o pulmão esquerdo é um pouco menor, tá legal? Ele tem apenas dois lobos, lobo superior e lobo inferior. E ele está dividido por uma única fissura, que está obliquamente, por isso que o nome é fissura oblíqua. Já o lado esquerdo, lado direito, perdão, ele é maior. Ele possui três lobos. Possui o lobo superior e inferior, porém possui um lobo médio. E ao contrário do esquerdo, que só tem uma fissura oblíqua, ele tem uma fissura oblíqua e uma fissura horizontal. Tá legal? Então essa basicamente é a função deles, a diferença deles. Outra diferença, o pulmão direito, ele é um pouquinho mais curto. Vocês podem perceber que eles não estão na mesma altura. Por quê? Porque o diafragma do lado direito, ele é um pouquinho mais elevado em função do fígado. O fígado está voltado mais para o lado direito. E o fígado está abaixo do diafragma. Então empurra o diafragma para cima, consequentemente o diafragma também empurra o pulmão direito para cima. Por isso, apesar dele ser mais espesso e mais largo e maior, ele é mais curto, em função da presença do fígado ali, tá bom? Bom, existe na face dorsal, na face mediastínica, existe uma estrutura chamada hilo pulmonar, ou hilo do pulmão. Dudu, o que é isso? Hilo, na verdade, é um ponto de entrada e saída de algumas estruturas. No caso do pulmão, é ali que vão entrar e sair vasos linfáticos, artérias pulmonares, veias pulmonares, artérias bronquiais, veias bronquiais, os brônquios principais, todos entram e saem através do hilo pulmonar. Voltando, lembrando, é localizado na face mediastínica, ou seja, aquela face voltada para a região medial, região do coração. Nós temos três faces, lembrando. Face inferior, face diafragmática. Por quê? Porque ele vai ficar ali logo acima do músculo diafragma. A face lateral é chamada de face costal, porque está voltado para as costelas. E a face medial é chamada de face mediastínica, tá bom? E entre a cavidade torácica e a superfície externa dos pulmões, nós temos uma membrana serosa de duas camadas, de dupla camada, né, que é a pleura. Então existe a pleura parietal e a pleura visceral. A pleura visceral é que vai recobrir toda a parede externa dos pulmões. Já a pleura parietal, ela vai revestir a cavidade torácica, tá legal?
Então, pessoal, isso é basicamente a anatomia dos pulmões, o que vocês precisam saber, tá legal? Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais no assunto, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo e eu conseguir ajudar vocês, dê um joinha, compartilhe para os amigos e não esqueça de divulgar o canal, tá legal? Beijos e abraços!